Olá turma, tudo bem? Bem, nesse vídeo aqui eu vou mostrar como a gente pode utilizar algumas ferramentas a fim de ajudar a gente a entender melhor alguns problemas, algumas situações que a gente vai ver ao longo da disciplina, tá? Uma das primeiras ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês é o Symbol Lab, o Symbol Lab. Esse Symbol Lab você pode utilizar para vários tipos de tópicos relacionados à matemática, né? Então a gente está aqui vendo pré-álgebra, álgebra, pré-cálculo, e aí é uma ferramenta que é traduzida, então isso é legal, né? Então aqui a gente consegue ver todas as possibilidades que ele tem, ó. Por exemplo, tem aqui integrais, tem EDO, né? Então se você tiver dúvida em relação a como resolver a integral, você pode estar pegando aqui para entender melhor como é que funciona, certo? Vou clicar aqui em EDO e aqui ele já tem alguns exemplos, ó. Você pode colocar dessa forma e aí ele vai mostrar a solução passo a passo desse exemplo, tá? Bora fazer aqui um exemplo, né, baseado na atividade dessa aula. Então aqui a gente tem a atividadezinha e aqui a gente tem a expressão, né? G' de x igual a 5x de x, qual a solução da diferencial para a condição g de 3 igual a 2. Então aqui a gente pode utilizar esse site, essa aplicação, né, para descobrir qual seria a solução diferencial. Depois a gente vem substituindo aqui os valores para encontrar as condições iniciais, né, dessa integral indefinida. Bem, então vamos escrever com notação de derivada, certo? Então a gente pode pegar o quê? Colocar essa notação de derivada aqui, por exemplo, para essa expressão. Então eu vou chamar de g de x seja o y, por exemplo, né? Então posso colocar o quê? dx dy dx igual a 5. G de y, no caso, seria y, né? Que eu vou colocar aí. Pronto. Aqui a gente tem a solução, né? Então, solução de dy dx igual a 5y. Então aqui é similar, né? Que eu tenho derivada, né, de y em relação a x, vai ser dessa forma aqui. Inclusive, a gente tem como visualizar essa expressão, né? Como é que ela fica, né? Como é que fica o gráfico da solução, tá? Beleza, mas eu estou querendo encontrar quais são os valores dessa expressão, né? Quanto é que ela representa? Qual seria o valor de C1, por exemplo, né? Em aula a gente observou outra forma de mostrar essa solução, né? Então a gente colocou e elevado a 5x vezes e elevado a C1, onde C elevado a C1 será uma constante, né? Então, para complementar aqui a solução dessa equação diferencial, você vai substituir quando o x for 3, o y é 2, para encontrar o valor dessa constante, tá? Então, a ideia é você utilizar se tiver alguma dificuldade, né, ainda não está ali consciente da solução, né, então você pode utilizar essa aplicaçãozinha, né, para você poder visualizar o passo a passo da solução e como é a visualização dessa solução, né? A gente chama de integral indefinida, né? Porque o C1 pode ser qualquer coisa, né? Dependendo do valor do C1, você tem uma expressão como essa, né? Só que se você colocar essa condição inicial aqui, g de 3 igual a 2, você vai ter uma outra representação, né? Então não vai ser esse mesmo gráfico, vai ser um gráfico diferente, tá bom? Outra ferramenta também que pode ser útil é o ChatGPT, né? O ChatGPT, certo? Então você também pode utilizar o ChatGPT para esse fim. Só que você tem que colocar essa expressão matemática dessa forma aqui. E aí, como é que você pode fazer isso? Uma das formas de fazer isso é utilizando escrita em LaTeX, tá? Então aqui eu vou também colocar o link dessa ferramenta, que você pode escrever a expressão para depois colocar
no ChatGPT, tá? Então, eu vou aqui, você pode escrever a expressão utilizando já alguns dados que já tem aqui, ó. Por exemplo, eu quero uma fração, vou colocar aqui a fração dy dx igual a 5y, por exemplo. Tá? Então, aqui a expressão a gente consegue visualizar como é que ela está aqui. Beleza, você copia essa expressão para colocar no ChatGPT. Então, vou botar aqui, resolva a equação diferencial. E você vai colocar barra parênteses para iniciar uma expressão e finaliza com barra parênteses, com o passo a passo. Então aqui ele vai colocar a formulação e aqui está colocando o passo a passo. Então observe que a gente já chegou a uma solução bem similar ao que a gente fez em sala de aula, né? Onde a gente transformou esse E elevado a C1 em uma constante C, certo? Eu chamo de constante de integração, tá bom? Então aqui é uma outra forma de você também fazer uso, né, do ChatGPT, né, para solucionar uma equação diferencial, tá bom? Então, com base nisso, tentem utilizar, né, esses softwares para encontrar as soluções dessas equações diferenciais, tá? Que passem esses pontos, tá bom? E a última atividade está relacionada à aula que a gente falou sobre crescimento populacional proposto por Verhulst, né? Verhulst, não sei como é que se fala o nome desse cara não, mas é parecido com isso. Ok? Então, bons estudos, pratiquem, utilizem esses softwares, né? Tanto o Symbolab quanto o ChatGPT para vocês estudarem, entenderem melhor alguma expressão. Logicamente, né? ChatGPT não vai te dar a solução de tudo, né? Então, mas ele pode promover um start bom, né? Para o seu aprendizado. Bom, é isso, pessoal. Boa aula. Boa atividade, né? Façam ótimos exercícios. E na próxima semana a gente tira as dúvidas relacionadas ao exercício. Valeu, até mais.